irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus em dois textos, que vamos ler a uma só voz. Então você vai abrir em Romanos 3:28, vai deixar Romanos 3:28 marcado aí, e vai abrir também em Gálatas 2:21. Romanos 3:28, e deixa um marcadorzinho em Gálatas 2:21. Nós vamos ler essas duas porções da palavra de Deus para darmos início ao estudo que estamos fazendo na Confissão Belga, no artigo número 22, que aborda a justificação pela fé em Cristo. Esse documento das nossas igrejas irmãs, as igrejas reformadas, um documento muito pastoral e instrutivo. Romanos 3:28, Gálatas 2:21. Primeiro, leiamos juntos, irmãos, o texto de Romanos 3:28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Agora vá, por favor, para Gálatas 2:21 e leiamos também juntos essa porção da palavra de Deus. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Amém. Vamos orar pedindo que o Senhor nos abençoe. Hoje nós vamos ver juntos que a justificação é total e completamente realizada por Cristo, e que diante disso nós vamos precisar fazer duas coisas. Primeiro, entender que a fé é o meio de apropriação da justificação, não o seu fundamento. E em segundo lugar, que nós precisamos confiar somente em Cristo para a nossa justificação. Vamos orar para que Deus fale conosco. Bendito Deus, lida a Tua palavra, nós nos achegamos mais uma vez ao Senhor, em Cristo Jesus, pedindo que o Senhor ilumine as nossas mentes e prepare os nossos corações, ó Deus, para aquilo que vamos estudar, habilitando-nos, ó Deus, a guardar e praticar, ó Deus, para a glória do nome do Senhor. Nós oramos assim agradecidos em Cristo Jesus. Amém. Meu irmão, eu queria fazer uma pergunta para você. Nós, por exemplo, acabamos de orar, pedindo que Deus nos abençoasse no estudo que vamos fazer essa noite, que já estamos fazendo. E a pergunta é a seguinte: o que realmente habilita você a se aproximar de Deus, como nós estamos fazendo, para pedir a Ele alguma coisa? Se nós formos colocar algo a mais aqui nessa pergunta, o que habilita você a ser considerado apto para estar na presença de Deus, lhe pedindo algo? Será que você pode se apresentar diante de Deus confiado nas suas obras? São as suas obras que permitem que você chegue diante dele? Será que você pode se aproximar de Deus confiado na sua moralidade, em alguma bondade que lhe seja inata? Será que você pode se aproximar de Deus mediante a um esforço que venha a desempenhar, através de muito esforço? Irmão, será que nós podemos fazer alguma coisa que nos justifique diante de Deus? Porque Deus é santo e Ele não habita com o pecado. O que será que nos torna justos ao ponto de sermos recebidos por Deus, chamados de seus filhos e até podermos endereçar as nossas orações para Ele? Hoje nós vamos entender que a justificação é uma obra completamente realizada por Cristo Jesus. Completa e totalmente realizada por Cristo Jesus, que é apropriada por nós pela fé. E acrescido a isso está o fato de que nós não podemos fazer nada além do que Cristo fez por nós para receber essa justificação. Veja, meu irmão, a nossa tendência, a tendência natural do ser humano caído, é tentar de alguma forma
alcançar a benesse de Deus, a bênção de Deus, através das nossas obras. Recentemente eu vi um pastor em um vídeo no Instagram dizendo isso: todo mundo nasce arminiano e acredita que tem condições de ganhar a salvação por meio do seu procedimento, dos seus méritos, até que, confrontado pela palavra de Deus, instruído corretamente, essa noção se esvai. O que acontece, irmãos, é que, infelizmente, uma grave distorção do Evangelho ainda é praticada por muitos, e, infelizmente, às vezes até mesmo nós temos, irmãos, tropeçado em algumas questões com relação a entendermos que a nossa justificação se dá única, completa e totalmente através de Cristo Jesus. Nós lemos 2 textos. O primeiro deles é o principal, o texto de Romanos, onde Paulo, em uma carta muito específica, faz questão de relatar, meus irmãos, que a justificação se dá somente pela fé em Cristo Jesus. Ele combate a ideia de que qualquer obra, qualquer tipo de observância à lei pode justificar o homem diante de Deus. A ênfase do apóstolo é que somente pela fé nós somos justificados. Aliás, irmãos, não é só em Romanos que nós encontramos essa verdade, também não é só em Gálatas. Nós lemos também um texto que Paulo escreveu aos crentes da Galácia. Mas em toda a Bíblia nós encontramos a afirmação de que somos justificados somente pela fé. Isso se dá também no Antigo Testamento, quando, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 15, versículo 6, nós encontramos a verdade de que Abraão creu e isso lhe foi imputado para a justiça. Imputado para a justiça. Foi Deus quem justificou Abraão pela fé no Messias que viria. De sorte que, irmãos, no artigo que nós estamos estudando, que é o artigo número 22, que fala sobre a justificação pela fé na Confissão Belga, nós queremos trabalhar 2 afirmações simples que embasam a ideia principal. A justificação é total e completamente realizada por Cristo, e à luz desta verdade, em primeiro lugar, nós devemos, irmãos, entender que a fé é o meio de apropriação e não o fundamento da justificação. A fé é o meio de apropriação, não o fundamento da nossa justificação. Nós lemos em Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. O que está acontecendo aqui, irmãos? O apóstolo Paulo ensina que a justificação pela fé se dá de forma tal de que não é, irmãos, prestem bem atenção, não é a fé que nos justifica. Nós não temos fé na fé. Nós temos fé na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso parece ser uma coisa simples, mas ela não é. E é de fundamental importância entendermos isso corretamente. A fé é o instrumento pelo qual nós recebemos a justiça de Cristo. É Cristo e não a nossa fé o fundamento da nossa justificação. Porque se nós pensarmos que o fundamento da nossa justificação é a nossa fé, nós vamos fazer do exercício dessa fé uma obra meritória. Vamos explicar melhor isso. A Confissão Belga enfatiza que a fé não busca nada fora de Cristo, reconhecendo que somente nele temos tudo o que é necessário para a nossa salvação. E ela vai dizer assim textualmente, se algum irmão puder ajudar a colocar o artigo 22 da Confissão Belga, já está, né? Você vai ver no início aí do texto da Confissão, que eu vou passar a ler, e diz textualmente assim, preste atenção, por favor. Cremos que, para obtermos verdadeiro conhecimento desse grande mistério, que mistério é esse?
aquilo que a gente viu na quarta passada, né? Com o nosso pastor, a satisfação dos nossos pecados em Cristo Jesus. Então, para saber desse ministério que nós vimos na quarta passada, que Cristo morreu por nós e pagou o preço dos nossos pecados, o Espírito Santo acende em nosso coração a fé verdadeira. Olha os termos: o Espírito Santo acende em nosso coração a fé verdadeira. Veja como esse catecismo é simples e pastoral. Esta fé abraça Jesus Cristo com todos os seus méritos. Primeira coisa, abraça. Segunda, apropria-se dele e nada mais busca fora dele. Pois das duas, uma. Olha que coisa interessante, irmãos. Ou não se ache em Jesus Cristo tudo o que é necessário para a nossa salvação, ou tudo se acha nele, e então aquele que possui Jesus Cristo pela fé tem a salvação completa. Explica isso de forma simples, pastor. Vamos lá. Irmãos, a confissão belga está nos dizendo aqui que a fé é um dom de Deus, que ela é acendida em nosso coração pelo Espírito Santo, e esta fé nos leva a abraçarmos a Jesus Cristo com todos os seus méritos, reconhecendo que Ele, e somente Ele, é suficiente para a nossa salvação. A fé, portanto, não é o fundamento da nossa justificação, não é o fundamento de sermos declarados justos, o exercício da nossa fé, mas o meio pelo qual nós nos apropriamos de Jesus Cristo. Eu quero contar uma ilustração que pode ser que ajude você a entender justamente isso. A justificação é total e completamente realizada por Cristo. A fé é o meio de apropriação, mas não o fundamento da nossa justificação. Imagine aqui uma pessoa se afogando. Eu acho que é uma morte terrível, né? Morte por afogamento. Aliás, ela serve bem para ilustrar a vida de um pecador sem Deus aí, né? Está aí vivendo, caminhando em caminho de morte. E um salva-vidas, então, observa aquela pessoa que está ali se afogando e joga uma boia para que aquela pessoa possa ser resgatada, a pessoa possa se agarrar àquela boia e sair daquela circunstância. A boia, e não o ato de agarrar-se a ela, é que salva a pessoa. A ideia é que, da mesma forma que, irmãos, Cristo é a nossa boia, é Cristo que nos salva. E a fé, o meio pela qual nós nos agarramos a Ele. Isso é importantíssimo, irmãos. Muitas vezes as pessoas hoje, no meio do evangelicalismo, ao invés de depositarem a fé em Jesus Cristo para a sua justificação, depositam a fé na fé. Eu tenho fé, vai dar certo. Vai dar certo. Aliás, esse é um ditado que eu aprendi aqui no Piauí. Mas não é a fé na fé que nos justifica. O que nos justifica é a fé na pessoa bendita do nosso Redentor. A fé é o meio de apropriação. Ela não é a base da nossa justificação. Tá, pastor, e aplicações? O que é que eu tenho a ver com isso? E daí? Irmãos, muitas vezes nós podemos cair na armadilha de pensar que nossa fé por si só é o que nos justifica, quando na verdade é Cristo quem nos justifica. E é por isso que essa confissão foi escrita desta forma tão pastoral, para evitar este erro. Devemos ter cuidado para não transformar nossa fé em uma obra meritória. Sabe por quê, meu irmão? Porque você pode agora, por exemplo, examinar a sua vida e tentar certificar-se de que a sua confiança não está no fato de que você é uma pessoa de fé, que sua fé é grande, que você é um crente piedoso. A sua esperança não está nisso. Não é isso que te justifica diante de Deus. O que te justifica diante de Deus é a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a sua fé exercida nele. Certifique-se então, irmão, que a sua confiança está inteiramente em Jesus Cristo e não em sua capacidade de crer, ou em sua capacidade de fazer qualquer outra coisa, ou em suas obras.
Então, vimos até aqui que a justificação é total e completamente realizada por Cristo. A fé é o meio de apropriação, mas não o fundamento da justificação. Nós lemos 2 textos, irmãos. O segundo texto que nós lemos foi Gálatas, capítulo 2, versículo 1. E lemos esse versículo 21, digo. A justificação é total e completamente realizada por Cristo. E nós precisamos ver também, à luz dessa verdade, que precisamos, irmãos, preste atenção, confiar somente em Cristo para a nossa justificação, sem adicionar nada à sua obra. É justamente isso que nos é contado na segunda parte da leitura que nós vamos fazer da Confissão Belga daqui a pouco. Mas voltando ao texto de Gálatas 2, 21, nós lemos o seguinte: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. O que Paulo está fazendo aqui, irmãos, é informar que nós não devemos acrescentar nada à obra de Cristo para a nossa justificação. Sejam pelos nossos esforços, boas obras. O que Paulo está fazendo aqui é informar que a obra de Cristo na cruz é suficiente e que a graça de Cristo basta. Porque se você crê, irmãos, que você pode acrescentar qualquer coisa à obra de Cristo para a sua justificação, você está dizendo que precisa de Cristo e juntamente com Cristo você precisa de mais alguma coisa, de fazer algo. Consequentemente, você está afirmando que a obra de Cristo é insuficiente, porque é Cristo e mais alguma coisa. E, consequentemente, assim você está anulando a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isto é uma distorção grande do Evangelho. E ela é tão séria, irmãos, que os nossos irmãos reformados do continente vão chamar isso de blasfêmia. É isso que diz a Confissão Belga. Veja se não encontramos isso no texto deste capítulo número 22. Olha aí, por favor. Eu vou ler a partir do verbo dizer. Dizer, porém, que Cristo não é suficiente, mas que além dele algo mais é necessário, significaria uma blasfêmia horrível, pois Cristo seria apenas um Salvador incompleto. Por isso dizemos com razão, junto com o apóstolo Paulo, que somos justificados somente pela fé, ou pela fé sem as obras, Romanos 3, 28. O texto segue. Entretanto, não entendemos isto como se a própria fé nos justificasse, mas ela é somente um instrumento com que abraçamos Cristo, nossa justiça. Recapitula o que nós vimos no nosso primeiro momento. Agora veja aqui a parte final, preste atenção. Mas Jesus Cristo, atribuindo-nos todos os seus méritos e tantas obras santas, que fez por nós e em nosso lugar, é nossa justiça. E a fé é o instrumento que nos mantém com Ele na comunhão de todos os seus benefícios. Estes, uma vez dados a nós, são mais que suficientes para nos absolver os pecados. Ou seja, irmãos, a Confissão Belga está dizendo aqui, está reforçando, que Cristo, irmãos, é suficiente para a nossa salvação e que colocar qualquer coisa, Cristo mais qualquer coisa que você pense aí, é uma blasfêmia. Se acreditarmos que precisamos adicionar qualquer coisa à obra de Cristo, estamos negando a sua suficiência para a nossa salvação, para a nossa justificação. Paulo está dizendo então que nós somos justificados somente pela fé, e essa fé é o instrumento pelo qual nós nos apropriamos dos méritos de Cristo, que é a nossa justiça. A fé nos mantém em comunhão com Ele, irmãos, e nos permite participar de todos os seus benefícios. Que verdade preciosa para a nossa vida. Vou contar uma ilustração para ajudar você a entender isso. Nós estamos vendo nesse segundo momento que a justificação é total e completamente realizada por Cristo. Confie somente nele para a sua justificação, sem adicionar nada à sua obra. Eu fiquei pensando, irmãos, na questão do preço, que foi pago para a nossa justificação. Pensa aí numa promissória.
Então, eu tomei um empréstimo com alguém. Tomei um empréstimo com o reverendo Alex, estou devendo para ele. Ele colocou lá uma nota promissória. Eu paguei aquilo ali com um cheque. Entreguei um cheque aqui, está pago, o preço está pago. Não faz sentido eu querer adicionar nada a este valor. Devia 100, paguei 100, está pago. Para que eu vou acrescentar algo a mais à minha dívida? Seria como dizer que o preço que foi pago não é suficiente para perdoar a dívida. Cristo não é suficiente para me justificar, porque eu preciso de Cristo e mais disso, e mais daquilo outro, e mais de participar da campanha tal, de fazer aquilo outro, de obra X, de obra Y. Veja, meu irmão, que isso não tem lógica. Da mesma forma, é tentar adicionar à obra bendita de Cristo qualquer coisa. É dizer que sua morte não foi suficiente para nos perdoar os pecados. Tá, pastor, mas e daí? O que é que eu faço com isso? Meus irmãos, muitos cristãos vivem como se precisassem fazer algo para complementar o que Cristo fez na cruz do Calvário. E isso cria, irmãos, muitas dificuldades. Primeiro, a severidade da nossa confessionalidade reformada diz que isso é uma blasfêmia. Que é um erro terrível, que conduz outros ao erro, porque você está impondo a estas pessoas, veja como isso vai descambar no legalismo. Você precisa de Cristo, não, mas não é só Cristo, não, precisa mais disso, mais disso, mais disso. Não foram combatidos, irmãos, diversos erros pelos nossos pais, os apóstolos, de todos quantos quiseram colocar peso sobre os crentes, peso desnecessário, porque o fardo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é leve. E agora, pastor, confesse e abandone qualquer dependência em suas obras ou em qualquer outra coisa, esforço para a sua justificação, meu irmão. Dependa exclusivamente de Cristo e descanse na sua suficiência. Nós no início falamos que há um grande perigo em tentar adicionar algo à nossa justificação. Agora vemos claramente que a justificação é total e completamente uma obra de Cristo, recebida pela fé. A tentativa de justificar-se pelas obras é um erro grave que é visto por aí, em todo canto. E este erro grave, irmãos, é uma desonra ao nome de Cristo e à sua obra redentora. Cristo é o início, o desenvolvimento e o fim da nossa salvação. Sua vida perfeita, sua morte expiatória, sua ressurreição vitoriosa, sua ascensão gloriosa garantem a nossa justificação completa. Portanto, somos chamados nessa noite a olhar para essa verdade e entender, graças a Deus por Jesus Cristo, tudo que eu preciso para a minha salvação está nele. Isso deve nos gerar, irmãos, uma vida de gratidão, confiando apenas nele para a nossa salvação. Que Deus nos auxilie no entendimento destas coisas. Amém.